O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja flamejante quando João sentiu o coração apertar como se uma mão invisível o esmagasse. Ele havia ensaiado as palavras 1000 vezes no avião de regresso de Coimbra, mas agora, ao descer as escadas do antigo prédio em Alfama, o peso da verdade o fazia vacilar. Pai, você está bem? Parece que viu um fantasma, disse Ana, a filha mais velha, abrindo a porta com um sorriso que escondia a preocupação nos olhos castanhos herdados dele. João engoliu em seco, o ar salgado do Tejo invadindo seus pulmões como um lembrete cruel da liberdade que ele tanto ansiava e temia ao mesmo tempo. Aos 47 anos, após 22 de um casamento que fora mais prisão do que porto seguro, ele havia assinado os papéis do divórcio naquela manhã chuvosa em Lisboa. Mas não era só o fim de um capítulo que o aterrorizava, era a revelação que viria a seguir, a confissão que poderia despedaçar o mundo das filhas que ele amava mais que tudo. Eu preciso falar com vocês duas. Sobre mim. Sobre quem eu realmente sou. Ana franziu a testa, convidando-o para dentro da sala de estar onde o cheiro de pastéis de nata recém-assados pairava como uma memória de infâncias felizes. Sofia, a caçula, de 21 anos, surgiu da cozinha com um avental sujo de farinha, os cabelos pretos curtos e bagunçados caindo sobre a testa. Pai. Você chegou cedo. O que houve? A mãe ligou, disse que estava estranha. As palavras de Sofia cortaram o ar como uma lâmina afiada, e João sentiu o estômago revirar. Maria, sua ex-mulher, havia prometido discrição, mas o tom dela ao telefone naquela tarde sugeria que a notícia do divórcio já ecoava pelas ruas estreitas de Belém. Ele sentou-se no sofá gasto, as mãos trêmulas entrelaçadas, e respirou fundo. Filhas, eu me divorciei da vossa mãe hoje. E há algo mais. Algo que eu escondi por todos estes anos. Eu sou gay. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede que João havia comprado em uma feira de Sintra há 2 décadas. Ana, com 30 anos e a postura ereta de quem lecionava História na Universidade de Lisboa, pescou devagar, processando as palavras como se fossem um enigma antigo. Sofia, ainda de avental, deixou cair a colher de pau no chão de azulejos, o som ecoando como um trovão em miniatura. João esperava lágrimas, acusações, talvez até o rompimento imediato, visões que o assombravam nas noites insones em Coimbra, onde ele corrigia teses de alunos enquanto lutava contra o segredo que o corroía por dentro. Em vez disso, Ana se aproximou devagar, ajoelhando-se à frente dele e pegando suas mãos. Pai. Por que demorou tanto? Nós te amamos. Sempre amamos. As palavras de Ana foram como um bálsamo inesperado, mas o alívio durou pouco. Sofia, com os olhos marejados, balbuciou, mas... E a avó? E os tios? Eles vão. Vão nos julgar a todos. O medo na voz dela não era pelo pai, mas pelo escândalo que se avizinhava, pelas línguas afiadas da família conservadora em que cresceram, ancorada nas tradições católicas de uma Portugal que ainda lambia as feridas da ditadura. João sentiu uma pontada de culpa, ele havia protegido as filhas de sua verdade para poupá-las do estigma, mas agora, ao libertar-se, arrastava-as para o centro da tempestade. Eu sei, minha querida. Mas não posso mais viver uma mentira. Vocês merecem um pai inteiro. Naquela noite, enquanto as 3 figuras improváveis, pai e filhas, se reuniam à mesa da cozinha sob a luz amarelada de uma lâmpada pendente, as conversas fluíram como o rio Tejo em maré alta. Ana, sempre racional, perguntou sobre os sinais que João havia ignorado, os olhares desviados para os colegas homens na universidade, o desconforto nas festas familiares onde Maria brilhava como a esposa perfeita. Eu amava a vossa mãe, de verdade, confessou João, os olhos fixos na taça de vinho tinto que ele mal tocara. Mas era um amor de companheirismo, não de paixão. Eu me convenci de que era o suficiente. Sofia, mais emocional, compartilhou histórias de sua própria juventude, das paixonites por garotas na escola secundária em Lisboa, dos sussurros nos corredores que a faziam curar de vergonha. Eu entendo, pai. Eu sei como é se esconder. O laço entre eles se fortaleceu naquela confissão compartilhada, mas o mundo lá fora não perdoava tão facilmente. No dia seguinte, enquanto João preparava aulas sobre literatura portuguesa do século XIX na sua pequena sala em Alfama, o telefone tocou incessantemente. Primeiro, a irmã de Maria, tia Lúcia, com a voz trêmula de indignação. João, como ousa pensar nas crianças? Isso é um pecado, uma vergonha para a família. Ele desligou sem responder, o coração acelerado, mas o golpe veio de onde menos esperava, um e-mail da reitoria da universidade, convocando-o para uma reunião, urgente, sobre questões éticas. Aos 47, após 2 décadas ensinando Camões e os amores proibidos de Sá de Miranda, ele se via como o herege da própria narrativa. Ana e Sofia, no entanto, ergueram-se como sentinelas. Ana, com sua rede de amigos progressistas na faculdade, organizou um jantar improvisado com colegas que era de Lisboa,
um grupo eclético de artistas, ativistas e acadêmicos que se reuniam no bairro Alto aos fins de semana. Pai, você não está sozinho, disse ela, enquanto caminhavam pelas ruas íngremes de Alfama ao entardecer, o fado quando de janelas abertas como um lamento solidário. Sofia, mais prática, inscreveu João em um grupo de apoio online para homens LGBTQ+, em Portugal, onde histórias semelhantes brotavam como flores tenazes no solo árido da repressão. Mas sob a superfície da aceitação familiar, rachaduras começavam a aparecer. Sofia, que sempre fora a mais frágil, confessou a Ana em particular, e se isso afasta o pai de nós? Ele vai encontrar alguém, e nós seremos esquecidas. A dúvida de Sofia plantou uma semente de insegurança que cresceu rapidamente. Dias depois, durante um passeio pelo Jardim da Estrela, onde o sol filtrava através das folhas de plátano como confetes dourados, João recebeu uma mensagem de um antigo colega de Coimbra, Miguel, um homem de 45 anos, historiador com olhos verdes penetrantes e um sorriso que sempre o desarmara nas conferências acadêmicas. Ouvi sobre o divórcio. Se quiseres conversar, estou em Lisboa esta semana. Café no Chiado. O convite era inocente, mas para João, era o primeiro vislumbre de possibilidade, um fio de esperança em meio ao caos. Ele hesitou, o telefone queimando na mão, enquanto Ana e Sofia discutiam animadamente sobre o próximo orgulho em Lisboa. Vou, murmurou para si mesmo, guardando o segredo como um tesouro frágil. O encontro com Miguel no Café à Brasileira foi um turbilhão de emoções contidas. Sob o retrato enviesado de Fernando Pessoa, eles conversaram sobre livros esquecidos e as curvas do Douro, mas os silêncios diziam mais, olhares que se demoravam, toques acidentais das mãos ao passar o açucar. Miguel, divorciado há anos e assumido desde os 30, compartilhava histórias de rejeição familiar e triunfos pessoais, sua voz grave como o som das ondas em Cascais. Aos 47, João, não é tarde. É o começo. Quando se despediram com um abraço breve na rua empedrada, João sentiu um formigamento que não experimentava desde a juventude, não desejo carnal, mas uma conexão profunda, como se Miguel fosse o espelho de sua alma reprimida. Mas o idílio nascente foi interrompido por uma reviravolta cruel. Naquela noite, ao voltar para casa, João encontrou Sofia aos prantos na porta, o rosto inchado e os olhos vermelhos. Pai, a escola. Os colegas souberam. Alguém espalhou que nós somos uma família de... Ela não terminou, mas o veneno das palavras pairava no ar. A notícia do divórcio havia vazado para a imprensa local, um tabloide sensacionalista de Lisboa publicara uma nota curta, distorcida, professor renomado abandona a família por escândalo pessoal. Os trolls online já atacavam, com comentários venenosos sobre degeneração moral e ameaça às crianças portuguesas. Ana, furiosa, ligara para o editor, mas o dano estava feito. João abraçou Sofia, sentindo o peso da culpa como chumbo nos ombros. Eu nunca quis isso para vocês. A crise uniu as filhas em uma aliança feroz. Ana, invocando seu conhecimento histórico, lembrou-lhes das lutas pela despenalização da homossexualidade em Portugal em 1982, das marchas do orgulho que transformaram ruas em rios de cor. Somos mais fortes que isso, pai. Vamos contra-atacar. Elas organizaram uma resposta. Sofia, com seu talento para as redes sociais, criou um perfil anónimo compartilhando histórias de famílias LGBTQ+, em Portugal, ganhando apoio inesperado de celebridades e ativistas. Mas o verdadeiro teste veio quando a avó materna, Dona Rosa, uma viúva devota de Setúbal, chegou sem aviso, batendo à porta com uma Bíblia na mão e lágrimas nos olhos. João, pense nas almas. Isso é obra do diabo. A confrontação na sala de estar foi um furacão de emoções. Dona Rosa, com 78 anos e a teimosia de quem sobrevivera à Revolução dos Cravos, acusou João de egoísmo, de destruir o legado familiar. As meninas vão sofrer por tua causa. Ana interveio, a voz firme, avó, o sofrimento vem da ignorância, não do amor. O pai nos ensinou a amar sem condições, agora é hora de você aprender. Sofia, tremendo, acrescentou, eu também tenho segredos, avó. Eu gosto de meninas. E o pai me aceitaria em um piscar de olhos. A revelação de Sofia caiu como uma bomba, silenciando a sala. Dona Rosa, pálida, sentou-se devagar, o livro sagrado escorregando para o colo. Pela primeira vez, a matriarca viu o reflexo de sua rigidez nos olhos das netas, e algo se quebrou dentro dela, não raiva, mas uma tristeza profunda pela dor que infligira sem saber. Na calmaria que se seguiu, João e Miguel começaram a se encontrar regularmente, passeios discretos pelo Monsanto onde o ar fresco limpava as feridas da alma. Miguel, com sua paciência de historiador, ajudava João a mapear o passado, as memórias de um menino em Faro, sonhando com o mar enquanto escondia olhares para o pescador vizinho, o casamento com Maria como âncora em uma sociedade que ainda via o amor gay como aberração. Tu és como essa de Queiroz, João, preso entre o dever e o desejo, brincava Miguel,
e riam juntos sob as estrelas, um riso que curava. Mas o romance florescia devagar, entrelaçado com as responsabilidades paternas. Quando Sofia enfrentou bullying na Universidade de Artes em Lisboa, João e Miguel a apoiaram em uma manifestação estudantil, mãos dadas em público pela primeira vez, um gesto pequeno, mas revolucionário para um homem que passara a vida nas sombras. O clímax irrompeu durante o Orgulho de Lisboa daquele ano, uma procissão vibrante pelas avenidas do Rossio, bandeiras arco-íris dançando ao som de tambores e cânticos. João, Ana e Sofia marchavam ombro a ombro, com Miguel ao lado, mas a multidão se agitou quando um grupo de contramanifestantes, liderados por um padre radical de uma paróquia conservadora, gritou insultos: pecadores! Fora das nossas ruas! Uma garrafa voou, acertando Sofia no ombro, e o caos explodiu. João, instintivamente, protegeu a filha, mas foi Ana quem se ergueu, microfone em punho, denunciando a hipocrisia. Esta é Portugal, terra de exploradores e sonhadores, não de ódios velhos. A multidão aplaudiu, mas no meio da confusão, João foi arrastado para uma briga, socos trocados com um manifestante que o chamava de pervertido de família. Ferido, mas vivo, João acordou no Hospital de Santa Maria, com Miguel velando ao lado da cama, os olhos vermelhos de preocupação. Tu me assustaste, murmurou Miguel, beijando sua testa pela primeira vez, um gesto terno, cheio de promessas. Ana e Sofia entraram logo depois, trazendo flores de alfama e histórias de como a manifestação virara notícia nacional, com apoio de figuras como o presidente. Mas o twist veio de Dona Rosa, a avó, transformada pela confissão de Sofia, aparecera na marcha com um cartaz improvisado: amor é amor, chorando enquanto abraçava as netas. Eu errei, João. Perdoa uma velha teimosa. Recuperando-se, João refletiu sobre as camadas de sua vida, o professor que ensinava sobre liberdades poéticas enquanto negava a sua, o pai que temia perder as filhas, mas as ganhara de volta mais fortes. Com Miguel, o amor se desabrochava como uma azulejaria antiga, revelando padrões escondidos de beleza. Sofia, inspirada, começou a namorar uma colega de arte, uma jovem de Porto com tatuagens de ondas e um riso contagiante. Ana, sempre a âncora, planejava um livro sobre famílias que era em Portugal, dedicando ao pai. E assim, em uma noite de verão no terraço de Alfama, com o Tejo brilhando abaixo e o fado sussurrando promessas, João ergueu uma taça. Pela verdade. Pelas filhas que me salvaram. Pelo amor que nos refaz. Mas a história não terminava ali. Meses depois, durante uma conferência em Évora, João recebeu uma carta anônima: eu sei o que você escondeu além do divórcio. Cuidado. O remetente era um fantasma do passado, um colega invejoso da universidade, que usara o escândalo para ascender na reitoria. A ameaça de exposição de um affaire juvenil, enterrado há décadas, reacendeu medos antigos. Miguel, ao lado, apertou sua mão: enfrentamos juntos. Com o apoio das filhas, João confrontou o sabotador em uma reunião tensa, revelando não só sua verdade, mas a rede de mentiras que envenenava a Academia Portuguesa. O escândalo maior explodiu, mas dessa vez a favor deles, denúncias de discriminação levaram a reformas, e João emergiu como voz proeminente no movimento LGBTQ+. No final, aos 48, João casou-se com Miguel em uma cerimônia simples nas falésias de Sagres, com Ana e Sofia como testemunhas, e Dona Rosa abençoando com lágrimas de redenção. O sol poente tingia o Atlântico de laranja, e quando aquele primeiro crepúsculo em Lisboa. A família, outrora fragmentada, tecera sem um tapete indestrutível de aceitação, prova de que o amor, mesmo nascido das cinzas da mentira, podia iluminar as ruas mais escuras de Portugal. O eco das ondas atlânticas em Sagres ainda ressoava nos ouvidos de João quando ele acordou na manhã seguinte ao casamento, o corpo dolorido não de feridas antigas, mas de uma felicidade exaustiva. Miguel dormia ao seu lado na pousada modesta, o peito subindo e descendo em ritmo sereno, os cabelos grisalhos espalhados no travesseiro como fios de prata tecidos pelo mar. João sorriu, traçando com o dedo o contorno do ombro dele, um gesto que ainda lhe parecia novo, quase proibido, apesar dos votos trocados na véspera sob o céu infinito. Aos 48 anos, ele se sentia renascer, não como o professor austero de literatura que corrigia rimas de alunos relutantes, mas como um homem inteiro, cujas páginas em branco finalmente se enchiam de cor. Mas a paz era frágil, como as conchas quebradas na praia abaixo. Enquanto Miguel preparava café na cozinha minúscula, cheirando a canela e pão fresco de Alentejo, o telefone de João vibrou com insistência. Era Ana, a voz urgente cortando o idílio: pai, volte para Lisboa agora. Sofia. Ela fugiu. Deixou um bilhete dizendo que não aguenta mais os olhares na universidade. Algo sobre uma ex-namorada que espalhou boatos. O mundo de João girou, o café queimando sua língua como um presságio amargo. Sofia, a filha caçula que pintava telas vibrantes de azulejos partidos e amores partidos, sempre fora a mais sensível, a que carregava as cicatrizes da família como medalhas invisíveis.
Estou a caminho, murmurou ele, o coração apertado enquanto Miguel o abraçava por trás, oferecendo silêncio solidário. A viagem de Sagres a Lisboa foi um borrão de autoestradas e memórias, o dia em que Sofia, aos 10 anos, desenhara um arco-íris no caderno de João para proteger contra monstros, as noites em que ele a consolara após brigas com Maria, prometendo que o mundo seria gentil um dia. Chegando à cidade ao anoitecer, o Tejo refletia as luzes da ponte 25 de Abril como veias pulsantes de neon, e João encontrou Ana no apartamento de Alfama, os olhos dela inchados de noites sem dormir. Ela foi para o Porto, acho. Mencionou aquela amiga de infância, a Clara. Mas o bilhete. Dizia que se sente culpada por nos arrastar para isso tudo. João leu as palavras trêmulas de Sofia: eu amo vocês, mas o peso é demais. Preciso respirar sozinha. A culpa o invadiu como uma maré alta. Seu coming out, destinado a libertá-los, havia-se tornado uma corrente que prendia as filhas às correntes sociais que ele tanto combatia em sala de aula. Miguel, que insistira em vir junto, pousou a mão em seu ombro: vamos buscá-la. Juntos. Partiram naquela noite, o trem alfa pendular cortando a escuridão como uma flecha, enquanto João e Miguel conversavam em voz baixa sobre medos compartilhados, o de Miguel de nunca ter filhos, o de João de falhar como pai. No Porto, sob a chuva fina que embaçava as fachadas graníticas da Ribeira, encontraram pistas. Sofia havia sido vista no Café Majestic, o salão Arte Nova onde poetas outrora sussurravam versos proibidos. Lá, entre mesas de mármore e o aroma de bolos de chocolate, Clara, uma mulher de cabelos ruivos flamejantes e tatuagens de sereias nos braços, os esperava com um café frio. Ela está no Douro. Foi para uma vinícola onde trabalhava no verão passado. Dizia que precisava de vinhedos para pintar o caos da cabeça. Clara, ex de Sofia, confessou com amargura: eu a traí com boatos para me vingar de um término. Mas vi o quanto ela sofre, por causa da família, da sociedade que ainda nos vê como aberrações. Suas palavras foram um soco no estômago de João, e quando as acusações de Dona Rosa meses antes. Miguel, sempre o mediador, ofereceu um abraço inesperado a Clara: o perdão começa em nós mesmos. Ajude-nos a encontrá-la. O Douro os recebeu com vinhas em terraceiros que desciam até o rio como escadas para o céu, o ar carregado de uvas maduras e terra úmida. Alugaram um carro em peso da régua e subiram estradas sinuosas, o coração de João batendo no ritmo das curvas. Chegaram à vinícola ao pôr do sol, um casarão de pedra onde Sofia estava na varanda, pincel na mão, pintando um quadro de videiras entrelaçadas com figuras sombreadas, ela mesma, Ana, João, Miguel, em um emaranhado de linhas que gritavam solidão e união. Pai, sussurrou ela ao vê-lo, o pincel caindo no chão de madeira. O abraço que se seguiu foi feroz, lágrimas misturando-se à poeira das botas dela. Na conversa que se estendeu pela noite, à luz de velas tremulosentes na adega, Sofia despejou o veneno acumulado, o bullying online após o artigo do tabloide, os sussurros dos colegas de arte que a rotulavam de filha da aberração, a traição de Clara que reabriu feridas de rejeição. Eu fugi porque achava que era o fardo de todos, seu, da Ana, até da avó. Mas no trem, percebi, fugir é trair o que você nos ensinou, pai. Sobre enfrentar os dragões. João, com Miguel ao lado como âncora, compartilhou sua própria fuga juvenil. Aos 18, em Faro, ele havia corrido para Lisboa para escapar de um amor não correspondido pelo irmão mais velho de um amigo, terminando em abrigos precários e empregos medíocres até encontrar refúgio nos livros. Eu aprendi que os dragões só crescem se os alimentarmos com silêncio. A jornada de volta a Lisboa foi de cura lenta. Pararam em Coimbra, onde João apresentou Miguel formalmente aos colegas da universidade, não como amante escondido, mas como parceiro, sob olhares curiosos que se transformaram em aplausos discretos. Sofia, revigorada pelos vinhedos, começou uma série de pinturas sobre famílias fragmentadas, expostas em uma galeria do Chiado que Ana ajudou a organizar. A exposição, intitulada Arco-Íris Quebrados, atraiu multidões, incluindo Dona Rosa, que comprou a primeira tela, um retrato dela mesma segurando uma bandeira desbotada, símbolo de sua transformação. Eu era o monstro, neta, confessou a avó Sofia, as mãos enrugadas apertando as dela. Mas o amor de vocês me ensinou a voar. Enquanto isso, o relacionamento de João e Miguel aprofundava-se em camadas inesperadas. Miguel, que carregava cicatrizes de uma juventude em que fora expulso de casa por um pai militar, revelava noites de insônia onde duvidava de sua própria masculinidade. Às vezes, sinto que sou só o reflexo do que a sociedade espera de um homem gay, forte, assumido. Mas por dentro, sou frágil como um verso de Flor Bela Espanca. João, tocado pela vulnerabilidade, respondia com poemas recitados à meia-noite, deitado na cama de Alfama, as palavras de Camões entrelaçando-se às confissões: amor é fogo que arde sem se ver. Seu primeiro beijo de verdade veio em uma viagem a Sintra, sob a neblina das florestas, onde palácios góticos sussurravam segredos de reis apaixonados por homens.
Mas o conflito não cessava. Na universidade, o sabotador, professor Almeida, um rival acadêmico com ambições de reitor, intensificava as maquinações. Ele vazara o e-mail anónimo para o conselho, alegando que João comprometia a moral da instituição com seu estilo de vida. Uma audiência foi marcada, e João, apoiado por Ana como advogada informal, preparou-se para o embate. É como defender D. João V contra os jesuítas, brincou ela, revisando documentos na biblioteca da Gulbenkian. Sofia contribuiu com artes visuais para a defesa, infográficos sobre a história LGBTQ+ em Portugal, de Gil Vicente a contemporâneos como José Saramago. Miguel, com sua expertise em arquivos, desenterrou provas de que Almeida havia encoberto assédios próprios no passado. A audiência, em uma sala abafada da reitoria com retratos de reitores mortos olhando acusadoramente, foi um teatro de tensões. Almeida, com sua gravata impecável e sotaque de Trás-os-Montes, despejou veneno. Professor Santos, sua orientação pessoal afeta a credibilidade acadêmica. Alunos se queixam de distrações. João, erguendo-se com a dignidade de quem ensinara gerações, rebateu: a credibilidade vem da verdade, não da hipocrisia. Eu ensino sobre amores proibidos na literatura portuguesa, de António e os Infantes aos Maias. Negar minha verdade seria trair esses textos. As provas de Miguel selaram o destino. Almeida foi suspenso, e João, promovido a chefe de departamento, com uma palestra obrigatória sobre diversidade na academia. A vitória trouxe um novo capítulo. Sofia, curada pela jornada no Douro, reencontrou o amor com uma ativista de ambiente do Porto, Inês, cujas mãos calejadas de plantar árvores contrastavam com a delicadeza de seus toques. Elas visitavam Lisboa nos fins de semana, enchendo o apartamento de risos e planos para um ateliê compartilhado. Ana, por sua vez, mergulhava em um romance com uma historiadora francesa, Claire, encontrada em uma conferência sobre o iluminismo. Ela me faz questionar tudo, até as certezas que eu achava eternas, confidenciou Ana a João durante um jantar no Time Out Market, onde pratos de bacalhau se misturavam conversas sobre identidades fluídas. João e Miguel, agora casados há 6 meses, compraram uma casa pequena em Cascais, onde o mar rugia como um guardião fiel. Ali, João escrevia seu primeiro romance, uma semi-autobiografia sobre um professor que descobre o amor aos 47, entremeada com fios de fado e azulejos. É para vocês, disse ele às filhas durante uma visita, lendo trechos sob o sol de inverno. Sofia pintava a capa, um homem de costas para o horizonte, mão estendida para outra silhueta. Ana editava as páginas, sugerindo twists que espelhavam suas próprias vidas. Um ano após o casamento, o clímax familiar veio em forma de celebração, o batizado simbólico de um novo começo, organizado por Dona Rosa em sua casa de Setúbal. A avó, agora voluntária em um centro LGBTQ+ local, preparou sardinha assada e vinhos verdes, convidando a família extensa, tios relutantes que, aos poucos, baixavam as guardas. Miguel, nervoso pela primeira vez, discursou: eu vim de um lugar de rejeição, mas encontrei uma família que me acolhe como onde acolhe Concha. Lágrimas fluíram, e quando Sofia e Inês anunciaram o noivado, o ar vibrou de aplausos. No entanto, sob a superfície da harmonia, uma sombra persistia. João começou a notar mudanças em Miguel, ausências inexplicáveis à noite, olhares distantes durante as aulas online que ele ministrava sobre história medieval. É só cansaço da pesquisa, justificava Miguel, mas João, sensível como um poeta, farejava o cheiro de segredos, o mesmo que ele próprio carregara por décadas. Uma noite, após um jantar romântico no bairro Alto com fado ao vivo lamentando amores perdidos, João confrontou na varanda da casa em Cascais, o mar negro sussurrando abaixo. Diz-me a verdade, Miguel. A outra pessoa. Miguel hesitou, o rosto iluminado pela lua cheia, e as palavras saíram como confissão em um confessionário vazio: não é outra pessoa. É um filho. Eu tenho um filho de 25 anos, de um relacionamento breve antes de assumir quem sou. Ele me contactou há meses, dizendo que a mãe morreu e ele quer conhecer o pai que nunca teve. O ar fugiu dos pulmões de João. Um filho, um eco de paternidade que ele nunca imaginara para Miguel, o homem que via como parceiro sem laços biológicos complicados. Por que não me disseste? Nós somos uma família agora. A revelação abriu fissuras. O filho, Tomás, era um jovem de Lisboa, engenheiro naval com olhos verdes como o pai e uma raiva contida de anos de abandono. Ele morava em um apartamento apertado no Beato, cercado de modelos de barcos que construía para esquecer o vazio. O primeiro encontro, marcado em um café à beira do Tejo, foi tenso. Tomás, com tatuagens de âncoras nos antebraços, olhava Miguel com uma mistura de curiosidade e ressentimento. Você me deixou porque era gay? Ou porque eu era um estorvo? Miguel, voz embargada, explicou: eu era jovem, aterrorizado. A sociedade nos Portugal dos anos 80 não perdoava.
Mas nunca parei de pensar em ti. João, presente como suporte silencioso, observava, sentindo ciúmes inesperados, não do filho, mas do passado que Miguel escondera, um lembrete de que todos carregavam esqueletos. Sofia e Ana, ao saberem, reagiram com empatia feroz. Sofia, que pintava agora séries sobre herdeiros invisíveis, convidou Tomás para uma sessão de arte no ateliê dela e de Inês, no Porto. Eu sei como é se sentir o elo fraco da corrente familiar, disse ela, passando-lhe um pincel. Tomás, relutante no início, encontrou catarse nas cores, traços vermelhos de raiva transformando-se em azuis serenos de aceitação. Ana, prática, ajudou com pesquisas genealógicas, traçando a linhagem de Miguel até raízes sefarditas em Belmonte, revelando uma história de judeus portugueses que se escondiam para sobreviver, paralelo perfeito à jornada que era de todos eles. Mas o conflito escalou quando Tomás descobriu o mundo de Miguel e João, o casamento, a casa em Cascais, as viagens a Évora para palestras sobre diversidade. Você construiu uma vida perfeita sem mim, acusou ele em uma discussão acalorada na cozinha da casa, pratos de cataplana esfriando na mesa. João interveio, a voz calma mas firme, não é sobre perfeição, Tomás. É sobre reparar o que se quebrou. Teu pai errou, mas está aqui agora, e nós contigo. As palavras de João, forjadas em suas próprias batalhas paternais, amoleceram o jovem, que confessou, eu tenho medo de ser como você, pai. Gosto de homens, mas nego para caber no mundo dos estaleiros, onde fracos não constroem navios. A confissão de Tomás uniu o quarteto improvável, pai, filho, padrasto, em uma aliança de vulnerabilidades. Eles passearam pelas docas de Lisboa, onde Tomás explicava designs de veleiros enquanto Miguel compartilhava anedotas de expedições históricas pelo Índico. João, o outsider literário, via paralelos com os Lusíadas, heróis navegando mares de identidade. Sofia, visitando de surpresa, trouxe Inês e uma tela fresca, um navio com velas arco-íris, simbolizando a família expandida. Ana, sempre a estrategista, conectou Tomás a um grupo de profissionais LGBTQ+ em engenharia, abrindo portas que ele trancara por medo. Enquanto isso, o romance de João ganhava forma. O manuscrito, agora intitulado Sombras do Tejo, explorava não só sua jornada, mas as de todos, o coming out de Sofia como lesbiana, a transformação de Dona Rosa, o reencontro de Miguel com Tomás. Editores em Lisboa disputavam os direitos, e uma adaptação para teatro no Dona Maria II foi murmurada. Mas o sucesso trazia inveja. Almeida, o sabotador deposto, reapareceu com uma ação judicial frívola, alegando difamação em um artigo académico de João sobre preconceitos na literatura portuguesa. A corte, em um tribunal sombrio do Cais do Sodré, reviveu dores, testemunhas hostis, manchetes sensacionalistas. Miguel testemunhou primeiro, sua voz e quando, João não difama, ele ilumina verdades que outros escondem. O verdito, a favor de João, foi um triunfo, mas custou caro emocionalmente. Naquela noite, exaustos, João e Miguel caminharam pela praia de Carcavelos, pés na areia fria, ondas lambendo tornozelos. Eu quase te perdi para o medo de novo, confessou Miguel, puxando João para um abraço salgado. Nunca mais esconde nada. Promessas seladas com um beijo sob as estrelas, eles voltaram para casa, onde Tomás esperava com um jantar caseiro, sua primeira tentativa de cozinhar moqueca, em homenagem às raízes algarvias de João. Sofia e Inês anunciaram a gravidez por inseminação, um bebê que traria nova vida à linhagem. Um sobrinho para todos nós, riu Sofia, abraçando Tomás como irmão adotivo. Ana e Claire planejavam uma vida binacional, com raízes em Paris e Lisboa. Dona Rosa, agora a voz expandida, tricotava roupinhas minúsculas, sussurrando orações reformuladas para a inclusão. 2 anos após o reencontro, a família se reuniu em Faro, terra natal de João, para um retiro. Sob o sol escaldante do Algarve, cavalgavam falésias, mergulhavam em grutas azuis, contavam histórias ao redor de fogueiras na Praia da Marinha. Tomás, agora assumido no trabalho, construía um iate ecológico com designs inspirados nas pinturas de Sofia. O bebê de Sofia nasceu em uma clínica de Lisboa, batizado de Luzia, luz para as sombras passadas. João, segurando a neta minúscula, sentiu o ciclo completar-se, de pai temeroso a avô orgulhoso, em uma tapeçaria tecida de fios que eram resilientes. A chegada de Luzia trouxe uma efervescência ao apartamento de Alfama, agora ponto de encontro semanal da família ampliada. João, aposentado precocemente da universidade após o sucesso do livro, que se tornara best-seller e fora traduzido para o espanhol, dedicava-se a palestras itinerantes por Portugal, de Évora a Braga, contando histórias de superação que inspiravam jovens a saírem do armário. Miguel, promovido a curador de um museu de história que era em Lisboa, viajava com ele, transformando turnês em aventuras românticas, noites em pousadas de Óbidos, onde muralhas medievais guardavam beijos, caminhadas em Guimarães, berço da nação, e quando renascimentos pessoais.
Mas a tranquilidade foi abalada por uma carta inesperada de Maria, a ex-mulher de João. Anos após o divórcio amigável, ela reaparecera em Setúbal, divorciada novamente e buscando reconciliação. Quero conhecer o homem que te fez feliz, escreveu ela, anexando uma foto de si mesma em uma praia de Troia, o sorriso mais leve que João lembrava. O convite para um almoço no antigo restaurante de Belém, onde outrora celebravam aniversários familiares, era uma ponte sobre o abismo do passado. Miguel, generoso, encorajou, vai. O perdão fecha círculos. O encontro foi um labirinto emocional. Maria, com cabelos grisalhos elegantes e um colar de pérolas que João lhe dera no noivado, sentou-se à mesa com olhos úmidos. Eu sempre soube, João. No fundo, soube desde o início. Mas amava a família que construímos. Conversaram sobre os anos perdidos, as viagens à Espanha que fingiam paixão, as noites em que Maria chorava sozinha por um amor não recíproco. Eu te perdoei há muito, confessou ela. Mas perdoa-me por não te libertar antes. Lágrimas caíram no caldo verde, e quando Miguel chegou para buscar João, Maria o abraçou, cuida dele. Ele merece o mundo. A reconciliação com Maria abriu portas para curas coletivas. Ela visitou Cascais, conhecendo Tomás como o filho secreto de Miguel, e riu das histórias de como João queimava o arroz de marisco. Sofia, agora mãe dedicada, mostrou Luzia babando em um chocalho de Sintra, e Maria, tocada, prometeu visitas regulares. Ana, cética no início, viu na ex-madrasta uma aliada. Juntas, planejaram um podcast sobre mulheres e divórcios em Portugal, misturando histórias pessoais com análises históricas de rainhas como de Catarina de Bragança. Enquanto isso, Tomás florescia. Seu relacionamento com um colega de estaleiro, um rapaz de Aveiro chamado Rui Consardas e um amor por surf, era um farol de normalidade que era. Eles construíram um barco juntos, um veleiro pequeno batizado de Arco Atlântico, lançado nas águas de Cascais com a família toda a bordo. O mar, testemunha silenciosa, carregava as preces de João, por amores duradouros, por filhas fortes, por um Portugal onde ninguém mais precisasse se esconder. O próximo conflito surgiu de fontes inesperadas, a saúde de Dona Rosa. Aos 80, a avó sofreu um derrame leve em Setúbal, deixando-a com fala arrastada e uma frustração que a fazia chorar em silêncio. A família se mobilizou, João lia-lhe poemas de Sofia de Melo Brainer, Miguel contava anedotas de viagens, Sofia pintava murais no quarto dela com cenas de família unida. Sofia e Inês mudaram-se temporariamente para perto, equilibrando a maternidade com cuidados. Luzia, com seus gorgolejos, era o remédio diário, fazendo Dona Rosa sorrir como se o sol do Alentejo brilhasse dentro dela. Durante a recuperação, Dona Rosa revelou um segredo próprio. Eu amei uma mulher, na juventude, durante a guerra. Uma enfermeira em Lisboa. Escondi para casar com o teu avô, João. O medo nos rouba vidas. A confissão, sussurrada em uma tarde chuvosa, uniu gerações em uma teia de verdades tardias. Então, avó, nós somos todas iguais, guerreiras de sombras, disse Sofia, beijando sua testa. O livro de João ganhou prémios, o Prémio Literário Fernando Namora, e a adaptação teatral estreou no Teatro Nacional Dona Maria II, com atores que capturavam a essência das dores e alegrias. Na estreia, a família ocupava a primeira fila, Maria ao lado de Miguel, Tomás com Rui, Ana e Claire, Sofia com Inês e Luzia no colo, Dona Rosa em cadeira de rodas mas aplaudindo com vigor. As luzes baixaram, e quando o ator interpretando João proferiu as palavras do coming out, lágrimas escorreram coletivamente, catarse para uma nação ainda em transição. Mas o twist maior veio com uma oferta. Uma universidade nos Estados Unidos convidava João para uma cátedra visitante em estudos que era, por um ano. É uma chance de impacto global, disse o decano em uma videochamada de Nova York. Miguel, ambivalente, via oportunidade para ambos, ele poderia pesquisar arquivos em Boston. Mas as filhas protestaram, não nos deixe agora, pai. Luzia precisa do avô. O dilema rasgou João, lealdade familiar versus legado acadêmico. Noites de discussão em Cascais, com o mar como juiz imparcial, culminaram em uma decisão coletiva, iriam todos, por 6 meses, transformando a aventura em sabatical familiar. Nova York os recebeu com outono dourado, folhas de Central Park caindo como confetes. Tomás e Rui exploraram estaleiros do Hudson, Sofia expôs em galerias de Brooklyn, Ana lecionou guest lectures na NYU. Dona Rosa, forte o suficiente, visitou por um mês, maravilhada com os arranha-céus, é como os Lusíadas, mundos novos. Luzia deu seus primeiros passos no Gramercy Park, com João e Miguel ajoelhados, aplaudindo. De volta a Portugal, enriquecidos, João publicou um segundo livro, Exílios do Coração, sobre diásporas que era. A família, agora um mosaico iridescente, celebrava aniversários em rotatividade, Natal em Setúbal, Páscoa no Porto.
Em uma noite de São João em Porto, fogueiras crepitando na ribeira, João ergueu Luzia para ver os fogos. Vês, minha flor? O mundo é fogo, mas nós somos a luz que não se apaga. Os anos fluíram como o Douro em cheia, carregando a família para águas calmas mas profundas. Aos 52, João encontrava-se em uma encruzilhada sutil. O corpo, outrora vigoroso para caminhadas em Monsanto, agora reclamava com dores nas articulações após dias de palestras. Miguel, aos 50, brincava que eram vinhos envelhecidos, melhores com o tempo. Eles adotaram um cachorro, um podengo rescatado de Faro, batizado de Camões, que corria pelas praias de Cascais como um poeta livre. Tomás e Rui casaram-se em uma cerimônia na Capela dos Ossos de Évora, um lembrete gótico de mortalidade e amor eterno, com a família dançando fado moderno sob estrelas alentejanas. Sofia e Inês abriram o ateliê Azulejos Vivos, em Lisboa, um espaço que misturava arte e terapia para jovens LGBTQ+, com oficinas onde Luzia, agora aos 4, rabiscava arco-íris desajeitados. A menina, com cachos pretos como a mãe e olhos curiosos do avô, perguntava inocentemente, por que o vovô Miguel beija o vovô João? Respostas vinham em histórias, porque o amor é como o mar, abraça quem quer. Ana, estabelecida como autora com Claire, publicou Rainhas Esquecidas, um tomo sobre mulheres lésbicas na história portuguesa, de rainhas medievais a ativistas do 25 de Abril. Dona Rosa, aos 85, tornou-se celebridade local em Setúbal, dando entrevistas sobre sua jornada de conservadora aliada, com um blog chamado Orações Arco-Íris. Sua saúde fraquejava, mas o espírito ardia. Eu vivi o suficiente para ver o milagre, amor sem correntes. Maria, agora amiga próxima, viajava com ela para retiros espirituais em Fátima, reinterpretando milagres através de lentes inclusivas. O conflito emergente veio de Luzia crescendo. Aos 6, na escola primária de Cascais, ela enfrentou o primeiro bullying, uma coleguinha, e quando pais conservadores, chamou-a de filha de malucos, por desenhar 2 vovós e 2 vovos em sua família. Sofia, furiosa, confrontou a direção, mas o incidente reabriu feridas. É como se o ciclo nunca acabasse, desabafou ela a João durante uma visita à Alfama, onde o antigo apartamento agora servia como escritório de escrita. João, sábio com os anos, respondeu, o ciclo quebra com a educação, filha. Vamos ensinar não só Luzia, mas toda a escola. Eles lançaram um programa piloto, Histórias de Família, palestras nas escolas portuguesas com João narrando contos literários de diversidade, Sofia ilustrando, Miguel contextualizando historicamente. A iniciativa viralizou, apoiada pelo Ministério da Educação, transformando olhares curiosos em empatia. Luzia, resiliente, tornou-se embaixadora mirim, desenhando cartazes para o orgulho com slogans como Amor em todas as cores. Miguel, por sua vez, enfrentou uma crise profissional. O museu que era enfrentava cortes orçamentários do governo, visto como desnecessário por políticos de direita ascendentes. Eles querem apagar nossa história de novo, ralhava ele em reuniões noturnas, papéis espalhados na mesa de Cascais. João mobilizou a rede, Ana escreveu ao PEDS no público, Sofia organizou uma exposição de protesto no MAT, Tomás doou lucros de um contrato naval. A campanha Museu Vivo salvou o espaço, e Miguel curou uma mostra sobre amores proibidos no Império Português, de escravos que eram em África a marinheiros em Goa. No meio disso, João descobriu uma saúde precária, exames revelaram um tumor benigno na próstata, uma sombra que o forçou a pausar as viagens. É nada, minimizou ele para a família, mas as noites de insomnia voltaram, dúvidas roendo, e se eu for o elo fraco agora? Miguel, inabalável, organizou cuidados, consultas em clínicas de Lisboa, caminhadas suaves em Oeiras. As filhas rodiziavam visitas, trazendo sopas de Dona Rosa e desenhos de Luzia. A cirurgia, em um hospital de Coimbra, foi bem sucedida, e na recuperação, João escreveu um ensaio, Corpus Quier, Fragilidade e Força, publicado na Granta Portuguesa. O renascimento veio com uma gravidez surpresa. Ana e Claire, usando fertilização in vitro, anunciaram gêmeos. 2 historiadores em miniatura, Riuana em uma ecografia compartilhada via Zoom de Paris. A família planejou uma creche coletiva em Lisboa, com rotinas partilhadas. Tomás e Rui adotaram um menino de 7 anos de um orfanato em Beja, Afonso, que se integrava com histórias de barcos e noites de constelações no Jardim de Cascais. Aos 60, João e Miguel renovaram votos em Sagres, 10 anos após o primeiro casamento, com netos correndo na areia, Luzia, os gêmeos de Ana, chamados Vasco e Beatriz, Afonso. Dona Rosa, em cadeira, abençoou, vocês são minha salvação. Maria, ao lado, ergueu uma taça, pelo tempo que nos roubaram, e pelo que reclamamos. Maria faleceu pacificamente aos 65, de um coração cansado mas pleno, deixando cartas para cada um, para João, perdão eterno, para as filhas, orgulho maternal, para Miguel, gratidão por amar o homem que ela não pôde.
O funeral em Belém, sob os Jeronimos, foi uma celebração, fado suave, depoimentos de amigos, Luzia soltando uma pomba branca. A família, forjada no fogo, emergia mais forte. João, agora avô e mentor, via seu legado em livros, artes, políticas. Em uma noite de Alfama, com fado ao fundo, ele sussurrou a Miguel: nós sobrevivemos, e florescemos. Décadas se entrelaçaram como videiras no Douro, e João, aos 70, sentava-se na varanda de Cascais com Miguel, 70 também, assistindo o sol se pôr no Atlântico. O cachorro Camões, grisalho e lento, ronitava aos pés deles, enquanto netos, Luzia aos 24, artista em ascensão, os gêmeos Diana aos 18, estudantes radicais, Afonso aos 17, aspirante a engenheiro, enchiam a casa de risos e debates acalorados sobre o futuro de Portugal. Sofia e Inês, agora avós orgulhosas, dirigiam o ateliê expandido para um centro cultural que era em Lisboa. Ana e Claire lecionavam em Tandem, uma ponte franco-portuguesa na academia. Dona Rosa partira aos 92, em paz em Setúbal, deixando um testamento de joias e memórias: usem-nas para brilhar, não para esconder. Tomás e Rui expandiram o estaleiro para exportações verdes, com barcos que navegavam oceanos promovendo sustentabilidade LGBTQ+friendly. A família anual reunia-se em Faro, terra de origens, para rituais, fogueiras onde queimavam cartas de medos passados, danças sob estrelas que Dona Rosa chamava de olhos de Deus inclusivos. O último grande conflito veio de fora, uma onda conservadora na política portuguesa, com leis propostas restringindo a educação de gênero nas escolas. É como voltar aos anos 70, indignou-se João em uma manifestação no Rossio, sua voz rouca mas firme quando microfones. Luzia, ativista digital, viralizou vídeos de depoimentos familiares, os gêmeos organizaram greves estudantis em Coimbra, Afonso projetou drones para transmitir mensagens de amor sobre a Assembleia. Miguel, curador emérito, montou uma exposição itinerante, Portugal sem máscaras, com artefatos de repressão e resistência. A batalha culminou em uma audiência parlamentar, onde João testemunhou, flanqueado por netos. Eu era um professor que mentia para sobreviver. Hoje, ensino verdade. Não tirem isso das crianças. Seus palavras, televisionadas, viraram movimento nacional, derrubando a lei e elegendo aliados progressistas. No crepúsculo da vida, João publicou Memórias, Tejo de Verdades, um testamento de amor que era em Portugal. Miguel, seu companheiro eterno, editou as páginas finais, mão na mão como no primeiro encontro no Chiado. Aos 75, João adoeceu, um coração enfraquecido por anos de batalhas. Na cama de hospital em Lisboa, cercado pela família, ele sorriu: eu temi a reação das filhas. Mas elas me salvaram, e eu, a elas. Miguel beijou sua testa: vamos juntos para o mar. João partiu ao amanhecer, com o Tejo brilhando lá fora. O funeral em Alfama foi uma procissão de amor, fado tocado por amigos, bandeiras arco-íris nas ruas, netos carregando o caixão. Miguel, viúvo mas não sozinho, continuou o museu, dedicando uma ala a João, o professor que iluminou sombras. Anos depois, Miguel juntou-se a ele, deixando um legado de família inquebrável. Sofia escreveu a epígrafe para suas lápides em Sagres: amor é o fogo que não se apaga, nem no mar, nem no tempo.